fica inventando um monte de maluquice. Vamos falar então um pouco sobre o Álvares e o quê? Marçal. O Marçal. Que, tipo, a gente tava conversando um pouco aqui antes de começar, você me explicou que é uma empresa de consultoria, é isso? Isso. Me explica um pouco o que é esse rolê, por que tu foi contratado, o que tu fazia lá? Então tá. Álvares e Marçal é uma empresa de consultoria internacional. A sede dela, na verdade, é nos Estados Unidos. Ela tem mais de 5 mil empregados no mundo, tem no Japão, tem na Europa. É como se fosse essas empresas como Ernst Young, Deloitte, né? Faz consultoria, auditoria. A diferença é que a Álvares e Marçal não faz exatamente auditoria, mas é uma empresa que tem um puta nome. Tá? Pra você ter uma ideia, ela foi a empresa que cuidou daquele Lehman Brothers. Quando deu a crise Tá? lá. Quando deu a quebra. Tá? Então ela foi nomeada administradora da falência do Lehman Brothers nos Estados Unidos. Entendi. Então é uma empresa multiconhecida nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Eu tive esse trabalho como juiz, que ganha reputação internacional. A Lava Jato era reconhecida no mundo inteiro como um marco no combate à corrupção. Gerou uma onda de anticorrupção no mundo inteiro. Depois eu até tenho umas histórias que eu posso contar que são interessantes. Legal. Tá? Fui para o Ministério da Justiça. Tive meu trabalho lá sabotado pelo presidente. Depois a gente também pode falar disso. Tá? Saí e fui procurado. Não foi por uma empresa, foram por várias. E me ofereceram uma proposta de trabalhar numa área que eu acredito que eu sei fazer. Eu estava até falando para você antes, né? Hoje em dia, quando acontece um incidente de corrupção numa empresa lá nos Estados Unidos, o que eles fazem? Ao invés de ficar esperando a polícia, o FBI, eles fazem o que eles chamam de uma investigação corporativa interna. Ou seja, a própria empresa apura os fatos, verifica lá o que tem, tá? E ela procura as autoridades para dizer, aconteceu isso, isso, isso. Nós queremos aqui revelar e fazer um acordo. Por que eles fazem isso? Porque eles querem diminuir as consequências legais. Multa, evitar eventualmente uma prisão, eles querem colaborar. Isso é um processo que não tem no Brasil, tem? É muito pouco, a gente não tem essa tradição. Tá. Isso também começou a evoluir nos Estados Unidos daquele caso Enron. Lembra aquele caso Enron? Foi uma fraude gigantesca. Eu tô por fora desse caso. A Enron era uma grande empresa, uma das maiores empresas do mundo, tá? E teve uma quebra dela, ela fraudou um monte de gente que investia nela no mercado de ações, falsificou balanço e tudo isso. Tem até um filme que é legal, vale a pena vocês verem. É um documentário, mas é um documentário legal, tá? Tem muito documentário legal. Chama Os Mais Espertos da Sala. E ela quebrou prejuízo para muita gente e tal. E a partir desse caso de fraude nos Estados Unidos, eles começaram a mudar um pouco o padrão do comportamento das empresas. Então, hoje é muito comum a empresa, quando tem um problema, ela faz investigação e ela mesmo realiza a informação. Então, eu fui contratado pela Álvares Marçal, tá? Que não é um escritório de advocacia, aliás, é uma empresa de consultoria, para fazer esse trabalho, investigação corporativa interna. A gente também fazia lá sistemas anticorrupção dentro da empresa, para evitar que aconteça um caso de suborno na empresa. Daí você tem uma série de mecanismos de controle. Não só corrupção, mas, por exemplo, assédio sexual. Você tem um sistema de compliance lá dentro que você evita esse tipo de coisa. Tá? Então, era para fazer isso. No fundo, era, de certa maneira, para continuar no setor privado, fazendo o que eu estava fazendo como juiz. Fazer a coisa certa. Né? Ensinar e fazer as pessoas, não é para roubar, é para fazer a coisa certa. Me contrataram, eu fui lá para os Estados Unidos, fui trabalhar lá nos Estados Unidos, tá? E eu recebia da empresa, a empresa tem diversos ramos. Um dos ramos dessa empresa, que não é o ramo que eu trabalhava, é o ramo que eles chamam de recuperação judicial, que é de falência e recuperação judicial. Daí a empresa no Brasil, veja, eu estou lá nos Estados Unidos, a empresa no Brasil, ela é contratada, ela é nomeada pelo juiz, tá? Para atuar na recuperação da Odebrecht, que é basicamente fazer o quê? O juiz nomeia uma terceira empresa para fazer com que ela administre a empresa, não tudo, mas para administrar os pagamentos aos credores. Porque ela tinha muita dívida, ela teve dificuldade, ela tinha muita dívida, aí o juiz nomeia alguém como se fosse um síndico de falência. Alguém para cuidar lá dos créditos e para que receba. Ou seja, é o juiz, não é nem a Odebrecht que escolheu. E isso aconteceu bem antes de eu ser contratado. Tá? Então, eu não trabalhei para a Odebrecht. Meu contrato proibia que eu trabalhasse para qualquer empresa
prestasse serviço a qualquer empresa envolvida na Lava Jato. Eu que pedi isso. Legal. E eu recebia por um CNPJ diferente do CNPJ do ramo da empresa que recebia esses pagamentos lá pela recuperação judicial. Então o pessoal mistura umas coisas malucas. É que eles usam isso, né? Porque, tipo, o Moro saiu do governo e foi trabalhar na empresa que hoje presta serviço para a empresa que o Moro pôs na cadeia, entendeu? Tipo, a manchete tá meio que pronta aí, eles vão usar isso contra você mesmo que não seja verdade. Mas é mentira, né? Quem recebeu pelo Odebrecht? Quem prestou serviço pelo Odebrecht foi o Lula. Isso está lá nos autos comprovado. Né? O Lula recebeu pelo Odebrecht. Teve muito político que recebeu suborno pelo Odebrecht. Né? Tem aquela lista famosa dos codinomes. Uhum. Tem um monte de coisa lá. O Amigo, né? O Cerrado. Tem até um Justiça lá, mas não tem nada a ver comigo. É uma outra pessoa que foi identificada. E aí o pessoal quer retaliar. E além disso, eles querem o quê? Eles não querem ter uma nova Lava Jato. Isso é muito claro. Ninguém quer ter uma nova Lava Jato do mundo político.